Muita gente aproveitou a véspera de Natal para trocar presentes, né? Cear com os familiares, amigos, mas nem sempre o presente agrada quem recebe, seja por não servir ou então por não ter a ver com o estilo, né? Nessa hora começa então aquela maratona de trocas dentro dos comércios, mas quais são os direitos do consumidor nessa hora, a hora da troca? Quem vai explicar para a gente é o advogado especialista em direito do consumidor, o Fabrício Pozzocco, que já está aqui no nosso estúdio. Muito obrigada por participar com a gente nesse Natal. Um ótimo Natal, Fabrício. E já começo te perguntando aí, as lojas são ou não obrigadas a trocar o presente? Bom dia. Muito bom dia a você, bom dia aí os nossos telespectadores. É importante que a gente consiga entender, quando a gente fala de troca de presentes, que a regra é que o presente só pode ser trocado se a gente tiver efetivamente um defeito no presente. Caso contrário, se não existir esse defeito, a troca é, na verdade, uma gentileza do lojista. Portanto, se a gente vai fazer uma compra nesse sentido e, de repente, a gente não gostar do tamanho, não gostar do presente, do estilo, dessas situações todas, isso vai ser uma gentileza daquele lojista. E nessa época de Natal, de troca de presentes, eles realmente, as lojas, a maioria faz a troca, né? Sim, geralmente se faz essa situação até mesmo para poder agradar o cliente. E a gente tem até uma dica que é interessante para isso. Porque muitas vezes as pessoas acabam comprando o produto, né, comprando o presente para alguém e fazem sempre aquela pergunta: se não gostar, pode trocar? E aí o lojista, naquele momento, diz assim: pode. A partir do momento que ele falar isso, essa situação pode vincular o consumidor ao próprio lojista. Certo. Então seria interessante que esse lojista, na verdade, ele pudesse, fazendo esse oferecimento, você como consumidor, com a nota fiscal em mãos, anotasse o nome do lojista efetivamente, para que se você for trocar essa situação, com a nota fiscal e o nome do lojista, você vai diretamente à pessoa que lhe deu essa informação. Exatamente, porque essa informação vincula efetivamente aquela pessoa que está vendendo o presente. Agora, Fabrício, tem muitas lojas que falam: olha, agora eu não posso trocar porque ainda está tendo, né, muita venda, período de fim de ano e tudo mais, e prorrogam isso para o ano que vem. Elas podem fazer isso? Podem, uma data? Geralmente fazem sim. As regras de troca de produtos, e aqui lembrando especificamente que a gente não está falando dos produtos com defeito, porque esses produtos com defeito existe um prazo específico, e essa prorrogação desse prazo específico, regra geral de 30 dias, faz com que o lojista seja vinculado a você, consumidor, para fazer essa troca. Mas geralmente as pessoas esperam vender todos os produtos e aquilo que não vende é onde nós podemos trocar depois, se a gente não gostou ou se teve algum problema em relação à questão de estilo do presente. Não em relação ao defeito. Em relação ao defeito, existe um prazo específico. Regra geral dos produtos que nós compramos, que são produtos duráveis, como por exemplo um eletrodoméstico, uma televisão, uma geladeira, nós temos um prazo para poder fazer essa troca se tiver defeito. A regra é levar isso na assistência técnica para que se tenha a possibilidade de conserto. Se esse produto for consertado, então sem nenhum tipo de problema. Se não houver a possibilidade de conserto, aí sim é efetuada a troca. Certo. Agora a gente tem uma situação aí das compras pela internet. Como é que funciona essa regra aí na internet? É muito importante a gente falar sobre compras na internet, até mesmo porque isso é um mercado que hoje em dia, geralmente as pessoas acabam fazendo essas compras pela internet. Então a regra das compras pela internet é o seguinte: você tem hoje um direito de arrependimento de até 7 dias em relação à compra que você fez, simplesmente porque você não quer mais, porque você se arrependeu. Então você vai lá, entra na internet e faz uma compra. Se eu estou fazendo essa compra fora do estabelecimento comercial, então eu tenho prazo de 7 dias para desistir. É importante, inclusive, quando a gente fala de compras pela internet, para que o nosso telespectador entenda bem essa situação, que ele se proteja em relação às compras da internet, porque existe muitas vezes problemas relacionados àqueles sites que são maliciosos, aqueles fornecedores que não entregam o produto. Comprar sempre num site de confiança. Exatamente, porque não existe milagre em relação a essa compra. Se o produto, na verdade, ele está anunciado em vários sites por um preço X e você encontrou num outro site um preço Y, desconfie. Essa situação
aparentemente não é verdadeira, principalmente nessas épocas de ano, Ô, Fabrício, onde existe essa possibilidade. mas sabe o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, né, vai até num site confiável, faz a compra, e aí o produto não chegou naquele prazo, ou seja, você vai, né, receber um presente de Natal só o ano que vem? Só no ano novo. Como é que faz? É importante também, porque isso pode gerar um dano efetivo àquela pessoa, tanto que comprou o presente, quanto aquele que vai receber o presente. Portanto, é importante para você, se isso vier a acontecer, que você esteja municiado de todas aquelas documentações da compra da internet. Então você faz uma compra naquele site, lá vai estar escrito especificamente o prazo de entrega, o valor do frete, tudo aquilo que você fez a compra, se você vai fazer pagamento por cartão de crédito, por boleto, enfim, imprima todas essas telas. Hoje as pessoas têm um smartphone, Dá o então print, é né? muito fácil também as pessoas poderem printar isso ou até mesmo fotografar. A partir desse momento, caso você tenha algum prejuízo relacionado a essa questão da não entrega na data certa, você pode procurar o PROCON da sua cidade, você pode procurar um advogado da sua confiança e você pode mover uma ação perante o juizado especial cível, no valor de até 20 salários mínimos, a questão do seu prejuízo, Certo. você não precisa de advogado. Se for um valor superior aos 20 salários mínimos, aí você precisa de um advogado para mover essa ação. O mais importante é que você pode pedir, dependendo daquilo que for o seu interesse, cancelamento da compra, você pode pedir até mesmo danos morais, em virtude de uma situação como essa. Certo. Não dá para entender que isso é um mero aborrecimento, afinal de contas é o seu presente de Natal verdade. que não vai chegar naquele momento. Já pensou se a gente tem isso em relação, por exemplo, a uma hipótese de um amigo secreto, ou em relação Exatamente. a uma criança que você vai dar um presente Aquele no brinquedo Natal? prometido. Exatamente. Como é que fica a Tudo situação? isso fica mais complicado se não tiver essa objetividade na hora da compra. Ô, Fabrício, e nessa época do ano as pessoas costumam, né, presentear com produtos perecíveis, vinho, né, bebidas, chocolates. Como é que funciona a regra aí para esse tipo de coisa? Então, é importante entender, quando a gente fala nessas espécies de produto, que esses produtos são não duráveis. Então, só para a gente poder entender mais ou menos como isso funciona, existe uma garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor em relação a determinados produtos que são duráveis, então a gente tem até 90 dias, Certo. e produtos não duráveis, como alimentos, chocolate, flores, por exemplo, que aí o prazo é bem menor, Sim. até mesmo por conta desse fato girando até 30. O que a gente precisa entender quando a gente faz a aquisição desses produtos é como a gente vai fazer essa aquisição. Porque muitas vezes esses produtos não estão acondicionados no lugar certo. Sim. Esses produtos, por exemplo, uma situação muito comum de acontecer. As pessoas procuram algumas lojas para poder fazer a compra de chocolates, fazer a compra de bebidas, e isso está muito perto dos materiais de limpeza, por exemplo, Sim. no estabelecimento. E isso pode acontecer uma contaminação efetiva por conta disso. Então é importante que o consumidor veja o que ele está comprando, onde ele está comprando, a forma que ele vai estar comprando e principalmente tome cuidado com isso. Daí a importância do estabelecimento ser um estabelecimento conhecido, E as do lojas site também ser um podem site fazer a troca conhecido. nesse caso? Também podem fazer a troca. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aí já é um pouquinho diferente esse sistema. Por exemplo, eu vou comprar um vinho. Como que eu vou demonstrar que esse vinho ficou azedo, que esse vinho não está corretamente na temperatura objetiva por conta de repente não ter sido acondicionado no calor, Certo. essas coisas todas. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também com isso, ter sempre a nota fiscal em mãos, tomar esse cuidado na hora da compra. Tá certo. Muito obrigada. Dicas valiosas aqui para o consumidor, especialmente nessa época do ano, né? Muito obrigada, Fabrício. E volte sempre aqui no Direto da Redação. Eu quem agradeço, muito obrigado por mais essa oportunidade e um Feliz Natal para todo mundo aí.